Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Hoje, mais um dia, mais uma live para a gente conversar sobre a carreira pública, os desafios e as oportunidades para os servidores públicos. A gente já, acho que esse é o nosso quinto encontro. Qual que é a proposta dessas lives? É que a gente converse, assim, como é que o servidor público, né, depois que ele prestou um concurso, que ele tomou posse nesse órgão público, o que pode ser feito, o que ele pode fazer, quais são as oportunidades que ele pode aproveitar, ou quais são os desafios que ele vai enfrentar ao longo da sua carreira nessa organização, do qual ele passou no concurso. E a gente já falou, assim, de vários aspectos voltados para a carreira do servidor público, quais são as oportunidades que ele pode se aproveitar, tanto que no nosso último encontro a gente falou, por exemplo, sobre o aprendizado, sobre o processo de desenvolvimento profissional e como isso pode ajudar o servidor público ao longo da sua carreira. Mas já no outro episódio, na outra live, a gente conversou sobre a importância dos relacionamentos interpessoais para o servidor público conseguir crescer dentro do órgão público do qual ele trabalha. E na live de hoje, eu queria conversar com vocês sobre um desafio, tá? Eu vou dizer que é um desafio porque eu vivi no órgão público do qual eu trabalho, como eu disse, eu já sou servidora pública há 15 anos, e eu também já conversei com vocês, principalmente sobre o meu primeiro ano de serviço público, que foi um ano muito desafiador para mim, foi o mais difícil que eu enfrentei nessa minha carreira pública. E uma das coisas que a gente vai conversar hoje foi uma das coisas que eu vivenciei lá atrás. Mas eu vejo que muitos dos meus colegas servidores públicos passam por situações dessas. O que acontece? Às vezes, pode acontecer, pode ser que nunca aconteça com você, que você seja um servidor público, você passou no concurso público, tomou posse, foi lotado num setor que você gosta de trabalhar, que você se sinta bem, que você é bem tratado, que você tem oportunidades, e aí você não consiga se identificar com essa situação. Pode acontecer. Se eu conheço servidores assim, conheço servidores que tiveram bastante sorte nas lotações que eles tiveram ao longo da sua vida funcional. Mas eu também conheço muitos servidores públicos que não tiveram tanta sorte assim, que depois de passar no concurso público, tomaram posse e foram lotados muitas vezes logo de cara num setor que não era muito favorável ao desenvolvimento profissional deles, ou um setor que ele não era bem tratado. Isso aconteceu com você? Às vezes você foi lotado num setor do qual você sofre assédio, você é desrespeitado, você de fato é maltratado. Essa é uma situação que pode acontecer. Infelizmente, no serviço público, a gente tem um alto índice de ocorrência de assédio. Até se você procurar aqui na plataforma, teve um dia que eu fiz uma live com uma colega que é psicóloga, e a gente falou bastante sobre o assédio moral e a gente acabou falando um pouquinho sobre o assédio sexual, que de fato acontece no serviço público. É um tema importantíssimo, é um tema difícil de ser falado, mas nós precisamos falar, né? Não especificamente que eu vou conversar hoje com vocês sobre assédio, mas a gente vai conversar hoje nessas situações que nós tivemos uma lotação, mas essa lotação não está boa para nós, por diversos motivos. Pode ser que a gente entre num local que o local está desestruturado, está mal organizado e a gente sente que aquela condição de trabalho não é boa para nós. Essa pode ser uma situação, e eu diria até que é uma situação um pouco mais fácil de ser controlada, na maioria das vezes. Mas pode acontecer que a gente tenha entrado num setor que, de alguma forma, a gente que esse setor, de alguma forma, não tem um bom clima, os relacionamentos interpessoais dentro desse setor não são saudáveis. Pode ser, tá? Pode ser que não necessariamente o chefe que trate você mal, mas pode ser que você não consiga ser aceito pela equipe, então a equipe não te trate muito bem, essa pode ser uma situação.
né, de você não conseguir se enturmar, e aí você não se sentir parte dessa equipe de trabalho dentro desse setor, ou pode ser que de fato você entre nesse setor e um setor, o chefe seja uma pessoa que seja um assediador, pode acontecer. Essa é uma outra situação. E, por fim, você fala assim, o setor que eu entrei não é um bom setor, o meu chefe me trata bem, eu me dou bem com a equipe, mas não é o setor que eu gostaria de trabalhar. Então, essa pode ser uma situação. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre isso. A gente entrou no setor que não está bom para nós. O que nós podemos fazer? Por que eu trouxe esse assunto para a gente conversar? Porque eu conheço muitos servidores públicos que são lotados num determinado setor que eles não querem ficar. Por qualquer um desses motivos que a gente acabou de conversar. Só que ele não sabe como fazer para sair. Pode acontecer, e eu sei que acontece bastante, dos servidores, algumas vezes, eles acharem que não há nada que eles podem fazer para que eles consigam sair dessa situação que está tão difícil para eles. Em especial nesses casos mais críticos, tá? Que ele está sofrendo um assédio, né? Que está acontecendo ali uma condição de assédio. Isso pode acontecer. Eu vejo que isso acontece bastante, eu estou falando por conhecimento de causa, porque isso já aconteceu comigo, não foi só uma vez, não, tá? Foi mesmo. Só que houve uma diferença, é justamente isso que a gente vai conversar. Porque o primeiro setor que eu trabalhei, eu sofri diversas situações que houve o assédio, só que naquele momento eu não conhecia a organização, eu não conhecia ninguém, eu não sabia como fazer, como sair daquilo, para mim, a sensação que eu tinha é que eu não tinha poder nenhum para sair daquela situação. A sensação que eu tinha é que eu estava presa nessa situação e ela era muito difícil. E justamente ao longo desse 1 ano que eu fiquei nesse primeiro setor, foi muito difícil, porque além de você estar sendo, né, passando por essa situação difícil, no meu caso era uma questão de assédio moral, eu não sabia o que fazer para sair. Então, era pior 2 vezes, entendeu? Era pior porque tinha essa frustração, né? Falar assim, sou tão pequena, ou nada que eu falo faz com que as pessoas venham me ajudar. E como eu conheço muitos servidores públicos que passam por esse problema. Eu até vou dizer, uma vez, quando eu estava no mestrado, quando eu estava terminando o mestrado, mas eu não lembro quando foi, aconteceu 3 casos de suicídio no órgão do qual eu trabalho, acho que foi 2018, se eu não me engano. Em questão de um único mês, aconteceram 3 situações assim muito tristes, e isso mexeu muito com todos os servidores do órgão do qual eu trabalho. E eu lembro que nessa ocasião eu fiz uma pesquisa junto com os meus colegas de trabalho para conseguir identificar se eles estavam numa situação de estresse muito grande dentro do trabalho, se eles sofriam essa condição de assédio, houveram perguntas sobre isso, e o que é triste é que grande parte dos meus colegas relataram que eles tinham problemas com relação a isso. Só que o mais difícil da gente ter uma condição dessa é assim, que é o que eu sinto falta às vezes com relação à organização, o que falta na administração pública. Muitos profissionais que são escolhidos para assumir um cargo de gestão, não necessariamente eles estão preparados para assumir o cargo de gestão. Isso a gente já conversou em diversas lives aqui no canal. E muitos desses profissionais, pode ser apenas que eles tenham a incompetência de conseguir entregar resultados e está tudo bem. Se eu tenho um problema, um profissional que tem cargo de gestão, que a única coisa que ele não consegue fazer é organizar o seu setor e alcançar os resultados, é ruim isso para a organização, é muito ruim. Mas é muito pior do que você ter um profissional que não está preparado para o cargo de gestão e ele ainda cedia os profissionais que atuam no setor. Porque se ele é uma pessoa doente, porque certamente ele tem problemas para poder fazer isso, né? Para poder assediar uma pessoa, ele acaba adoecendo todas as outras pessoas que fazem parte desse mesmo ambiente. Nesse caso, são os seus funcionários. E existem eu conheço muitos casos que acontecem isso, né? O setor é um setor desestruturado, o profissional que é o gestor responsável por essa unidade é uma pessoa pior do que um mau gestor, ele é uma pessoa doente, muitas vezes, ele assedia, de fato, a sua equipe, e ele
ele faz com que as pessoas que trabalham na sua equipe fiquem doentes. E o que eu percebo muitas vezes, toda vez que a gente, assim como servidor, a gente acaba sabendo, né? Se você trabalha no seu órgão, você sabe que tem algum lugar que o ambiente não é bom de trabalho, isso todo mundo acaba sabendo, né? Isso vai sendo divulgado entre conversas entre servidores, e aí, por exemplo, né, você fica sabendo de alguns lugares, eu sempre fico sabendo, aquele gestor é assim, aquele gestor é daquele jeito, aquele gestor é daquele jeito. E aí o que você vai percebendo, por exemplo, além dele adoecer os profissionais, e os profissionais de fato chegarem a situações de depois terem que sair por uma licença médica, também acontece demais nesses setores que a gente acompanha, que a gente sabe, né, que tem esse problema de gestão. Há uma rotatividade muito grande no setor, porque as pessoas, pode ser que algumas se sintam presas, e de fato são presas, acabam não conseguindo sair, ou não sabem como fazer para sair. Mas algumas outras pessoas conseguem sair, e aí na primeira oportunidade que tiverem, de fato, eles vão sair. E aí vai o que acontece, né? Os profissionais que têm essa oportunidade saem, a organização, por sua vez, tenta repor, porque entende muitas vezes, né, que tem que haver uma quantidade mínima de funcionários para cada setor, então, se essa organização tem essa disponibilidade, acaba vindo repondo. Só que o tempo todo, né, isso é de fato um grande ciclo vicioso, porque existe essa rotatividade grande de funcionários, isso impacta nos resultados nesse setor, não teria como não impactar, né, se um gestor é tão despreparado que ele, além de mal que ele acaba até assediando, né, os profissionais, e essa alta rotatividade faz com que as pessoas não retenham o conhecimento dentro dessa unidade, e aí toda vez que troca você tem que ensinar, e isso impacta certamente nos resultados do setor. Esse é um dos impactos, né, quando o gestor é ruim. Mas o que a gente vai conversar, e já que a gente está focando aqui na nossa série sobre a carreira pública, porque eu posso fazer análise desse aspecto do assédio e os problemas, né, pensar na saúde dos funcionários, eu posso olhar para isso de um olhar mais voltado para a gestão de pessoas, eu posso olhar para esse problema voltado mais para um lado de estratégia do setor, da organização e ver os impactos no resultado disso, mas eu posso olhar nessa situação para a nossa condição do servidor público da carreira. Então, primeiro que a gente precisa pensar, e isso eu vou dizer para vocês, porque eu também fui aprendendo bastante ao longo desses meus 15 anos de serviço público. Hoje, pode acontecer de eu acabar caindo, sendo lotada num setor que seja ruim, né, que tenha um gestor que possa vir a trazer esses problemas, né, pode ser, porque eu acho que ninguém está imune a essa condição. Só que talvez seja um pouquinho mais difícil, porque eu meio que já conheço bem a organização, então provavelmente se eu tiver a oportunidade de escolher, eu vou tentar escolher um setor que não tenha essa característica. Por sua vez, como eu conheço bastante gente, eu provavelmente vou acabar me aproveitando até, né? Isso aqui é interessante, porque isso que você vai criar, nesses relacionamentos que você vai criando, mais próximos, mais forte, ainda com alto valor para você, o networking que você vai fazendo também tem grande valor para você. Isso que a gente precisa pensar, assim, nós, profissionais, ao longo dos nossos anos de experiência, a gente vai criando valor para nós mesmos. Então, o conhecimento que a gente aprende fazendo as atividades, ou que a gente vai buscando um curso, é valor para nós, né? Como se a gente fosse uma grande poupança e vai colocando esse valor, bastante valor, os relacionamentos que a gente desenvolve também. Então, hoje eu vou dizer assim que eu estou bem rica de relacionamentos. Então, dificilmente, eu acredito que isso pode acontecer, porque ninguém é imune a isso, mas pode acontecer que eu caia numa situação dessa, mas como eu já conheço bastante gente, as pessoas vão vir, me dar uns toques, ou se elas tiverem a oportunidade, essas pessoas mais próximas vão tentar me ajudar para encontrar um lugar bom, mas pode ser que caia. Tanto que eu já caí várias vezes, tá? Já tive várias lotações que foram ruins. A primeira lotação, como eu não conhecia a organização, eu me sentia presa e eu não sabia o que fazer para sair. E com todas as pessoas que eu falava dessa situação, ou elas não tinham nenhum poder para poder me ajudar, tá?
porque provavelmente, assim, hierarquicamente, na organização, elas estavam abaixo dessa pessoa que estava me assediando, que é complicado, né? Então, todas as pessoas que eu tinha ali um relacionamento que eu poderia falar sobre isso, ninguém conseguia certamente me ajudar, o que me demonstrava que eu era cada vez mais impotente diante desse problema. E muitas vezes, quando eu falava com a secretaria de pessoal, se havia um outro local, porque aquele local não estava bom para eu trabalhar, a resposta que eu tinha era sempre a mesma, que não tinha outra disponibilidade, não havia outro setor. E o que eu sentia certamente é que a secretaria de pessoal não estava muito preocupada em me ajudar. Até porque eu era um problema para ela, não era uma solução. E é isso que eu também comecei a perceber muito ao longo de todos esses meus anos assim, de serviço público. Se você, de alguma forma, precisa que alguém te ajude, você não pode parecer para ele como sendo um problema, você tem que parecer para ele uma solução. E eu não conseguia demonstrar que eu poderia ser uma oportunidade para eles, né? Pelo contrário, toda vez que eu ia lá perguntar se havia um outro local para mim ou reclamar da situação que eu estava vivendo, eles falavam que não podiam fazer nada, que talvez não pudesse ser, talvez não seja tão difícil assim, não, talvez não é assim, não, boa pessoa. Ele é boa pessoa, maravilhoso, não, vai ficar tudo bem. E o que aconteceu foi que eu, no meu primeiro ano de serviço público, eu, de fato, senti que eu fui adoecendo, fui desenvolvendo um certo grau de depressão. O problema ali, que eu até, assim, não contei muito no primeiro episódio, provavelmente não vou contar hoje, mas é que ali eu consegui resolver sozinho. Buscando ajuda dentro da organização, eu não consegui sair dessa situação. Bom, o que eu fui aprendendo da minha carreira é que nenhum profissional assedia o outro se esse outro falar mais alto do que o assediador. E foi isso que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira. Porque, no primeiro momento, quando eu percebi que ali não havia ninguém que poderia me ajudar a resolver essa minha situação, que era uma situação insalubre, difícil, estava de fato me fazendo mal, além de eu não ter nenhuma perspectiva dentro daquele setor, de fato eu não tinha um bom tratamento. E as condições dos quais eu estava ali sendo exposta estavam prejudicando a minha saúde. E como eu não tinha como receber ajuda de ninguém, porque as pessoas, ninguém estava ali, ou tinha condições, ou queria me ajudar, isso foi difícil. Eu só consegui sair dessa situação quando eu comecei a me colocar numa posição um pouco mais dura e, de alguma forma, mais confiante, mais agressiva, sabe? Assim, de ter que falar, né? E não engolir aquele assédio daquela forma. E, de fato, eu falei bem alto. Eu falei para muitas pessoas ouvirem que aquela situação não estava bom. E aí, quando eu consegui me colocar dessa forma, eu, de fato, consegui sair de lá. Porque quando eu falei mais forte, e aí outras pessoas conseguiram ouvir, pessoas que tinham mais poder, de fato, me tiraram daquela situação. E foi assim que eu saí da primeira lotação. Mas outras situações aconteceram como essas. Eu passei por alguns outros setores que houveram algumas situações um pouco complicadas. Tentando pensar, né? Numa segunda situação foi menos do que aconteceu ali na primeira situação, não chegou. Imagina que eu ia chegar numa situação que de fato ia ser difícil para mim, a ponto de começar a prejudicar a minha saúde, mas eu tive uma outra situação que o gestor meio que se excedeu um pouco. E nessa situação, eu já vi que eu tinha um poder. Eu já tinha entendido como é que as coisas funcionavam. E aí eu já consegui sair dessa situação muito, muito fácil. Então, assim, eu aprendi a forma de fazer. E aí eu comecei, de fato, a perceber que quando o assediador fala alto com você e você fala mais alto para ele, ele para de te assediar. Ele já olha e fala assim, essa pessoa não vai dar para eu agir dessa forma. Então, ele acaba indo agir com outra pessoa. O que é ruim, porque isso não deveria acontecer com nenhuma pessoa. Mas, de alguma forma, era uma forma de eu me proteger. Contudo, ao longo desses 15 anos,
eu encontrei diversos servidores públicos que passaram pela mesma situação que eu passei, não tinham essa voz, não aprenderam que eles tinham que ter essa voz mais forte para poder sair dessas situações mais difíceis, e muitas vezes eu tive que interceder em algumas situações que eu via que não estava sendo correto, que não estava agindo adequadamente com alguns servidores e tive a oportunidade de puxar alguns servidores, de empurrar ou puxar, né, para vir trabalhar comigo, ou empurrar, então, para sair dessa situação que está ruim, para ver, quem sabe, ele conseguisse uma oportunidade um pouco melhor em um outro setor, porque ao longo desses 15 anos aconteceu diversas vezes isso, pessoas que estavam próximas, que eu conhecia, e muitos desses profissionais muitas vezes chegaram em mim e falaram: será que você pode me ajudar? Porque essa situação para mim está difícil. E eu tive a oportunidade de ajudar, não que eu tinha poder, mas eu aprendi a falar alto. E aí, dessa forma, eu acabei ajudando muitos dos meus colegas. E continuo falando lá. Se eu tenho uma oportunidade, se eu acho que isso vai ser bom para alguém, eu, de fato, já sou a primeira a me meter ali naquela situação, porque eu não posso ver que esteja acontecendo uma situação que seja ruim para os servidores, que seja de desrespeito, de falta de dignidade. Eu já saí, assim, em situações, de fato, e não para briga, né, assim, nem verbal, nem física, mas de chegar e falar: olha, aqui é o seguinte, entendeu? Isso aqui não está certo e você vai resolver essa situação. Então, eu já fiz isso diversas vezes, mas eu não posso, né? Não tenho como ajudar todos que passam por essa situação, e a ideia da gente conversar hoje é justamente poder falar para vocês, assim, se alguma vez aconteceu, ou está acontecendo isso com vocês, ou vier a acontecer no futuro, e vocês forem trabalhar num lugar que não está bom para vocês, de fato, tem algo errado, tá? Porque às vezes a gente fala assim: esse setor que eu estou trabalhando, ele não me tem oportunidade de crescimento, esse setor que eu estou trabalhando, eu não gosto desse serviço. Essas duas situações, eu sempre vou sugerir a você que sim, vá buscar um outro lugar. Porque a gente precisa mesmo ir buscar um outro lugar. Eu tenho certeza que existem diversas oportunidades, e a gente já conversou em um dos encontros aqui, que dentro dos órgãos públicos, das organizações públicas, tem atividades de diversas naturezas. A gente não tem por que ficar no mesmo lugar. E você não deve mesmo ficar no mesmo lugar se você também não tem oportunidade de crescimento, que você não vai se desenvolver profissionalmente, então, de fato, saia, dá um jeitinho de sair. Mas essa não é uma situação tão crítica, né? Não é muitas vezes uma situação que você vai ter que se colocar. Você vai ter que usar algumas formas, assim, algumas artimanhas ou ações que, de alguma forma, vão te ajudar a sair dessa situação. Então, pode ser que você conheça pessoas que possam vir a te ajudar, ou te chamar, ou te puxar para um outro setor, ou às vezes você vai fazer um acordo com o seu chefe para uma oportunidade ele poder te liberar. Então, tem várias coisas que você pode fazer para você sair dessa situação, e você deve fazer isso, que a gente vai poder conversar ao longo dessas lives. Mas, caso, que é o mais importante, você está num lugar que não está bom para você, está te prejudicando e você não está conseguindo sair, o que eu posso compartilhar com vocês não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Hoje a gente tem uma arma que pode não parecer, não estou pedindo para vocês se rebelarem, mas as próprias redes sociais podem ajudar a gente, pode ajudar os servidores nessas situações que são críticas, que são até criminosas, né? Se a gente estiver passando por uma situação dessa, de assédio. Esse é um grande desafio do serviço público, é um grande desafio do serviço público. Aqui eu não tenho número, eu estava apenas, acabei não trazendo, mas quando eu fiz aquela live que eu falei para vocês que eu fiz com uma amiga, eu fiz uma pesquisa, né, e eu encontrei vários sindicatos falando que existe um alto índice de assédio, e esse índice só não é de fato verdadeiro, porque ele certamente é maior, porque muitos dos servidores públicos, a maior parte dos servidores públicos que sofrem assédio, eles não falam, né? Mas eles estão adoecendo, e é isso que a gente tem que evitar, é isso que não pode acontecer. Então, se você está passando por uma situação como essa, está difícil para você trabalhar no setor onde você está,
Você não está sendo respeitado, a sua dignidade não está sendo respeitada, você está sendo assediado, seja moralmente, seja sexualmente, você precisa se manifestar, você precisa falar, você não pode ter medo, você não pode ter vergonha. Para quanto mais pessoas você falar, uma hora você vai encontrar uma pessoa que vai te ajudar. E se você não conseguir, que foi o que aconteceu comigo, você falava com diversas pessoas, e ou as pessoas não te levavam a sério, ou elas mostravam impotência, falavam, não tem nada que eu possa fazer, porque essa pessoa é maior do que eu, né, está no nível maior que o meu, então fale mais alto ainda. Vai a algum lugar onde tenha bastante pessoas e fale alto mesmo. Entendeu? Hoje, aproveite, use as mídias sociais e sim, denuncie. Faça denúncia, use essas mídias sociais para fazer isso, ou vai no órgão, às vezes eu falo, né? Tem algumas situações assim que às vezes eu falo para os meus amigos, falam, ah, não é possível que isso aconteça, pessoas de fora, tá? Eu não é servidor público, quem não trabalha no meu órgão, principalmente, às vezes eu conto situações que eu já passei, que eu nem preciso de exemplos de pessoas que já passaram, porque eu já passei por situações tão ridículas até, se a gente for pensar, que eu conto para alguns colegas, amigos, familiares, e falam, mas não é possível que isso aconteça lá. Eu falo assim, é impossível que aconteça lá, e acontece. Ah, mas não é possível que você não tenha nada para fazer. E a grande pergunta é, muitas vezes a gente não tem para quem reclamar. E se for acontecer assim, por exemplo, no meu órgão, se isso que aconteceu foi um juiz que assediou, a gente não tem espaço para falar. Podem falar o que for, mas a gente não tem espaço para poder denunciar um juiz. Até porque é um outro juiz que vai julgar. É complicadíssimo, né? Mas a gente tem que continuar falando, a gente não pode desistir. O que a gente não pode fazer é, assim, se livrar dessa situação, não contar para ninguém, não denunciar e acabar deixando com que uma outra pessoa caia nessa mesma situação, né? Já pensou assim, a gente conseguiu sair, né? Nos livramos dessa. Só que o assediador continua lá. E se a gente não contar para ninguém que aquela situação é uma situação ruim, perigosa, de assédio, eles vão continuar lutando os profissionais e outros profissionais vão cair nessa mesma situação. Né? O crime nunca vai parar de ser cometido. A gente precisa fazer, mesmo que seja nessa situação. Se for assim, eu trabalho no judiciário também, pode ser que isso aconteça, e eu não tenho para quem falar, pode ser que eu trabalhe em outro lugar, e tem, né, dentro das organizações públicas, tem muitas organizações, assim, que tem pessoas que têm muito poder, são justamente essas que fazem da vida do servidor público mais difícil, né, mas a gente tem que continuar falando, e o que eu digo, a minha dica sempre é fale mais alto do que o assediador, e se você, né, muitas vezes não é assim, dar um grito de volta, né, às vezes é falar de uma forma mais forte para que os outros possam ver. Então, sim, denuncie. Se você não pode ir no próprio órgão fazer essa denúncia, faça um BO, entendeu? Leve isso para frente, faça de fato isso de uma forma formal, oficial, leve para autoridades que sejam fora da organização do qual você trabalha. Eu até tive uns 2 meses atrás, eu conversei com um colega, ele me mandou uma mensagem, um colega do tribunal antigo, e ele veio me contar, falou, Renata, minha situação era tão difícil lá, estavam deixando a minha vida tão difícil que eu, de fato, tive que... já estava com tempo para me aposentar, não queria aposentar, mas eu não tive outra saída que não pedir aposentadoria. E o que eu mais me arrependo é de não ter feito um BO e ter levado isso para frente. E eu tô te falando isso porque, de fato, essa pode ser uma das ferramentas que a gente possa usar. Mas, se não, use as mídias sociais, né? E divulgue essa informação. A gente não pode guardar isso para nós mesmos. Mas não deixe isso quieto. Você precisa resolver a sua situação. Então, às vezes, você precisa usar dessas formas. E quando você tiver a oportunidade de sair, de fato, você conseguir sair dessa situação, pense que você vai começar num outro lugar, num outro setor. Pode ser desafiador, conhecer, né, situações novas, aprender atividades novas, conhecer outras pessoas. Pode até ser mesmo que você encontre outras pessoas que são iguaizinhas, ou diferentes, ou melhores ou piores do que aquele gestor anterior que te assediava, mas a gente não pode desistir, porque... Por que eu tô falando isso? Porque no serviço, no meu primeiro ano, foi muito difícil, eu falei para vocês, eu queria sair do serviço público, eu de fato queria desistir. E como eu aprendi a falar alto e eu consegui sair dessa situação,
meio que para mim depois ficou bom. Não que eu não tenha encontrado outras situações tão desafiadoras quanto aquelas, provavelmente até mais, só que eu já tinha aprendido muita coisa, né? E esse período foi um período que me ensinou muito e fez com que eu crescesse profissionalmente. Mas eu acabei não perdendo a esperança de uma forma ou de outra, porque uma das coisas que eu mais quis o tempo todo era poder trabalhar para a sociedade, retornar de alguma forma, e eu entendi que seria dessa forma através do serviço público. E num grande desafio, eu pensei em desistir. E depois, não, eu fui aprendendo a lidar com algumas situações e sair dessas situações mais difíceis com muito mais facilidade. E eu consegui, né? E continuo tendo ainda a esperança. Não que eu não venha sair um dia do serviço público, seja por opção, seja por aposentadoria. Então, algum dia eu de fato vou sair, mas vou levar como isso de alguma forma, como uma experiência difícil que de alguma forma me ajudou para o meu desenvolvimento profissional. Se eu não tivesse passado por isso, talvez teria sido melhor, talvez teria sido mais fácil, mas de alguma forma acabou me ensinando bastante coisa. De fato, eu aprendi a lidar com pessoas difíceis. É o que eu posso te dizer hoje, né? Se a gente for pensar, a gente conversou sobre um desafio, né? Que era justamente ser lotado num setor que a gente não tivesse uma condição muito favorável, e de fato eu trouxe para vocês bem claro um exemplo de assédio. Esse é um desafio que muitos servidores públicos no Brasil todo estão passando. O que a gente precisa fazer? Você, como servidor público, você precisa entender que essa não é a situação normal. Essa não pode ser uma situação aceitável. Isso não deve acontecer jamais. E se isso está acontecendo com você, eu tenho certeza que pode trazer diversos problemas de saúde, física, psicológica, emocional, que não deve acontecer de jeito nenhum. Então, se você hoje passa por uma situação dessa, entenda que essa não é uma situação normal. Entendeu? Você tem que sair daí. E se você já tentou de todas as formas e não conseguiu sair daí, né, dessa situação, ninguém conseguiu te ajudar, fale mais alto. Então, fale mais alto com a pessoa que veio te assediar. A pessoa gritou com você, você retorne para ela. A pessoa gritou com você, grite mais alto com ela. Você tem outros meios de contar que essa situação está acontecendo, utilize todos esses meios. Vai para as mídias sociais e fala. Se você tiver a oportunidade de falar com outras pessoas que elas possam te ajudar, fale e não tenha medo. De fato, faça isso. E até vou dizer, assim, teve uma outra situação que eu estava, né, uma situação que eu estava sendo assediada, não era tão ruim quanto a primeira, entendeu? Mas você já chega um momento que você não aceita mais situações. Você já entendeu o que é o assédio, né? E você já entendeu que isso não pode acontecer. E uma vez eu liguei para a Secretaria de Pessoal e falei assim, olha, eu preciso sair desse setor porque eu estou sendo assediada. E a moça falou assim, me desculpa, mas não tem nada que eu possa te ajudar. Eu falei, não, tem sim. Claro que você pode me ajudar, você pode me colocar em outro setor. Ela falou, não, infelizmente não tem nenhuma vaga para você. Eu falei para ela assim, então tá bom, a partir de amanhã eu não venho mais trabalhar. Ela falou, então é por conta e risco seu que você não venha mais trabalhar. Eu falei, não, é por conta e risco seu. Porque se eu não vier trabalhar, porque se eu vier trabalhar, eu vou ficar doente, vou ser afastada, vocês vão perder um funcionário, e tudo isso aconteceu porque você não fez nada para me ajudar agora. E eu estou te falando que eu estou sendo assediada e você não veio me ajudar. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte eu recebi a informação que eu estava sendo transferida para outro setor. É isso que eu digo, fale mais alto. Não deixe as pessoas falarem assim, mas o problema não é meu, você espera aí, senta aí e aguarda, que daqui a pouco, quando tiver uma oportunidade, eu vou te ajudar. Não. Se isso está acontecendo comigo, é porque é sua responsabilidade. Eu estou te falando que isso está acontecendo e você não está tomando nenhuma ação. Então, é sua responsabilidade se você não fizer nada agora e acontecer alguma coisa comigo. É muito rápido a solução, isso eu posso te dar certeza. É isso que eu te falo. Fale mais alto. Se for necessário, faça um BO, se for necessário, use as redes sociais e conte tudo o que esteja acontecendo. A gente não pode aceitar isso, tá? Nós, servidores públicos, não podemos aceitar essa situação de assédio como uma situação normal. Nós precisamos lutar. Bom, esse era o desafio esse era o desafio que a gente ia conversar hoje, esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho, tenha trazido uma luz no túnel para você e pensando, a gente passa por essas situações críticas de desafios para a gente poder seguir na nossa carreira pública firmes e fortes, porque a gente vai sim alcançar tudo aquilo que a gente sempre sonhou, tá bom? Era a nossa conversa de hoje e até mais.